Fala, torcedor santista, Marlon Noronha aqui, para falar do mercado de não transferência do Santos. Por que não transferência? Fiz uma lista, porque é uma lista de jogadores que o Santos tentou, negociou, trocou minutos de contrato, mas não trouxe. Primeiro, Jamerson, lateral esquerdo do Guarani, que agora acertou com o Coritiba. Isso mesmo, o Santos perdeu contratação para o Coritiba. O Santos fez uma proposta de 5 milhões, quase 5 milhões, estava tudo bem encaminhado. Mas quem controla o ativo, controla a operação. Quem controla o ativo são os empresários. O clube detém o jogador, mas quem controla o ativo são os empresários. O Coritiba veio com uma proposta melhor e ainda cobriu a proposta do Santos e de quebra deu um jogador que é o Regis para o Guarani, que viu nele a oportunidade de ter um jogador para jogar a Série B e foi para o Coritiba. Perdemos Jamerson para o Coritiba. Outra contratação, Lucas Merola, o argentino do Huracan, que o Santos também tinha se acertado com o jogador, fica livre no meio do ano, só que o Huracan, para liberar agora, queria uma compensação financeira, coisa que não aconteceu. O Santos não tem dinheiro e não conseguiu trazer o Lucas Merola. Outro que não veio, 2, né? Lucas Blondel, esse estava praticamente fechado, o Santos trocando minutas de contrato, o jogador já vendo passagem para vir para o Brasil, mas o Tigre da Argentina, como fez ano passado, quando foi para assinar a transferência, pediu mais. E o Santos recuou e praticamente desistiu dessa contratação. O Santos sempre desistindo da contratação sem poderio financeiro. Lucas Blondel estava no Santos, não está mais. O Santos e a diretoria, e é o Rueda que negocia com os jogadores, de mal a pior. E vem mais por aí. Vamos lá, Lucas Veríssimo. O Santos não conseguiu trazer o Lucas Veríssimo. O Benfica fez algumas exigências e, claro, a exigência é financeira e, sendo financeiro, cai por terra se tratando de Santos. Como diz o amigo Ademir Quintino, Santos e dinheiro não cabem na mesma frase. Lucas Veríssimo dificilmente vai vir e deve seguir no Benfica. 4 jogadores, eu já falei que o Santos tentou e não conseguiu trazer nenhum. Vamos para mais. Dieguinho, meio-campista do Goiás, de 28 anos. O Santos tinha muito interesse nessa contratação, chegou a negociar com o jogador, mas o Goiás exigiu a multa. E pasmem, 92 milhões de um jogador que até então muita gente não conhecia, ficou conhecendo através do interesse do Santos. Com todo respeito ao jogador e com todo respeito ao Goiás, 92 milhões é o time todo do Goiás, com todo respeito. E ainda sobra dinheiro. E como sobra? Dieguinho, o Santos não conseguiu trazer o Dieguinho do Goiás, com todo respeito ao jogador. 6, né? 5. O sexto, Júnior Santos. O Santos negociava junto ao Fortaleza a contratação desse atacante Júnior Santos, que já teve uma passagem pelo Botafogo, mas de última hora ele decidiu ir para o Botafogo. Salário maior, diferença dos valores, o Santos perdeu para o Botafogo essa contratação do Júnior Santos. Outro jogador que o Santos praticamente tinha o sim dele, e no fim a parte financeira pesou, Jean Lucas, que teve uma ótima passagem aqui no Santos em 2019. O Santos estava otimista demais nessa contratação e caiu por terra quando veio a parte financeira. Percebe, torcedor? Eu falei de 3, 6, 7 jogadores que o Santos negociou nessa janela. O Santos não deixou de negociar, mas não conseguiu trazer ninguém. E quem saiu? Saiu Juan Seco, saiu Vinícius Zanocelo, o Luiz Felipe o Santos aceitou emprestar, mas ele não quis sair. Enfim, não chega ninguém e sai jogadores. Por mais que não estavam bem, saiu 2 jogadores que jogavam até regularmente. O Zanocelo começou como titular na temporada, depois caiu de rendimento. O Juan entrava em alguns jogos, mas o Santos não conseguiu contratar. Tentou 7 jogadores, e deve ter mais por aí na surdina, que a gente não sabe, né? Tentou 7 jogadores e não trouxe ninguém. Essa é a cara da gestão Rueda, de trabalhar, de investir no campo. Não tem investimento, meu irmão. Não tem investimento e a gente vai para a Sul-Americana, para a Copa do Brasil e para o Brasileiro com o que tem aí. Essa é a verdade. A janela de transferência se encerra internacional dia 3 do próximo mês. A janela nacional, a CBF prorrogou para o dia 20, mas daí o Santos só pode contratar jogador do futebol brasileiro. Jogadores já praticamente todos nos seus clubes, dificilmente o Santos vai conseguir fazer alguma grande contratação dos clubes brasileiros e o Santos vai com o que tem. E como disse o glorioso Falcão,
O rei de Roma, os reforços do Santos estão voltando no departamento médico. Triste a situação do Santos, mas é a nossa realidade.